Os irmãos que me desculpem, mas o mais lindo da minha vida. Vai me desculpando, meus irmãos, mas amém? Gente, estenda suas mãos para cá, bora orar pela vida dele. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Paizinho Deus, nessa noite eu quero te apresentar a vida do Marcelo em tuas mãos. Pai, conduz ele, Deus, na palavra, Deus, que o Senhor entregou. Deus, que ele não venha fugir dessa palavra, que ele não venha ficar disperso, Senhor. Mas que, Senhor, o Senhor possa usá-lo, Deus, na maneira que o Senhor quer, Deus, na tua vontade, no teu poder. Usa ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, e faça, Deus, a tua vontade, o teu querer. Guarda, Deus, o ministério, a geração, a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus, e que essa palavra possa girar chaves no nosso coração, na nossa mente, Deus, e que nós possamos sair daqui transbordando da palavra, Deus, que o Senhor ministrou sobre ele. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Como é que estão vocês? Todo mundo bem? Tem alguém nervoso aí ou só eu? Acho que é só eu. Amém, irmãos? Eu queria perguntar para você, quem é que já pegou essa gripe? Levante assim o seu braço. Né? Eu queria dar uma palavra para você de conforto. Eu também peguei. Né? E assim, é algo que dói, né? Fisicamente, é algo que nos paralisa, né? Mas passou. E hoje você está aqui, né? E eu quero deixar uma palavra para você. A 12 Fran falou ontem, né? Eu quero repetir para você, você não vai parar, né? Pode vir a gripe, pode vir o Covid, pode vir outras pandemias, pode vir tudo. E tudo vai passar. Mas o nosso Deus não passará. Ele permanecerá. Amém? Quando eu fiquei sabendo que eu ia trazer essa palavra, né? Eu gostei muito. Né? Eu gostei muito, porque eu gosto de estar aqui no altar. É muito bom você estar no altar. Né? Por muito tempo, eu almejei estar no altar. E graças a Deus, né, Deus ele pôde cumprir a promessa, né, que ele me falou. O pastor Antônio, profeta de Deus, declarou isso sobre a minha vida também. Eu acreditei. Obrigado, gato. E eu acreditei, né, e se cumpriu sobre a minha vida. E assim, todas as promessas que algum profeta, um homem de Deus, foi usado para falar para você, acredite. Acredite, porque ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E foi interessante, né, que eu fui na Bíblia para caçar uma palavra, perguntar para Deus uma palavra. E eu fui com a intenção de tirar algo da Bíblia para mostrar para vocês. E na hora que eu comecei a ler, o que veio na minha mente foi o seguinte: quando eu vou na Bíblia, não é eu que vou tirar algo da Bíblia, é a Bíblia que vai tirar algo de mim, né? E eu pude entender aquilo, e eu abri o meu coração. E eu quero convidar você, que está sentado aqui, que veio, que venceu essa gripe, venceu essa virose, esse Covid, essa doença, está sentado aqui hoje, abra o seu coração. Abra o seu coração, porque essa passagem que está aqui hoje, assim como muitas e muitas passagens, né, tem a ver com a sua vida. Você pode pensar: ah, Marcelo, mas eu não estou vivendo isso nesse momento. Se você já viveu, se você ainda não viveu, você pode estar vivendo, com certeza você ainda vai viver, porque a palavra de Deus, ela foi direcionada a homens, está escrevendo a Bíblia. Foi homens igual eu, igual a você que escreveu a Bíblia, direcionados por Deus. Por quê? Porque essa palavra aqui é para nós. Essa palavra é para mim e é para você. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir 1 Samuel, capítulo 16. Como de costume, quem for achando, dê um glória a Deus para estremecer essas paredes. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Amém? Ninguém mais achou? Não ouviu um glória a Deus? Eita glória! Bora fazer o céu descer. Então essa igreja vai subir.
Tô suando. Tremendo. A mistura de ansiedade com nervosismo, com felicidade. Amém, gente? Essa palavra, né, é sobre um rei, um grande rei, o rei Davi. Eu creio que todo mundo conhece o rei Davi, né? Quem não conhece bem a fundo já ouviu falar do rei Davi, né? Ouviu a história dele, que matou Golias, o cara que matou Golias. E é sobre essa palavra que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite. Amém? Que diz o seguinte, né? Davi, como todos conhecem, foi quem? O rei? O rei de onde? A igreja está aqui comigo? O rei de onde? Aleluias. Mas antes de Davi ser rei de Israel, ele foi rei de onde? Alguém sabe? De uma tribo. Tribo de Judá. Né? Antes de Davi ser o rei de Israel, ele foi o rei da tribo de Judá. E antes de ser o rei da tribo de Judá, ele foi rei de um pequeno clã. O que é isso? É como se fosse uma célula, sabe? Um grupo de pessoas bem pequeno, de homens improváveis, igual Davi. Davi estava fugindo e eram homens igual Davi, devedores, improváveis. Ele foi rei desse clã, né? E Davi, antes de ser rei desse clã, ele foi perseguido. Davi, antes de ser perseguido, ele foi servo do rei de Israel, que no tempo era Saul. Davi, antes de ser o servo do rei, ele estava lá no pasto, na casa dele, né? Ele era o menor de sua casa, ele era um pastor de ovelhas. Então, basicamente, essa foi a biografia de Davi, né? A história que Davi percorreu até chegar. E vamos saber como foi que ele conseguiu isso tudo? Vamos ou não vamos? Amém. Vocês respondem que eu estou nervoso, eu quero tirar esse nervosismo de mim. Amém? Eu gosto de falar com vocês porque aí eu fico mais próximo. E assim, eu vou deixar Davi aqui do ladinho e a gente vai vir para cá, para a história do rei Saul. Rei Saul, antes de Davi. Que diz o seguinte, né? Rei Saul, ele foi um rei também ungido por Deus. Foi ungido por Deus. Tinha uma nação grande, né? Era um rei que era aos olhos de Deus um bom rei. Mas aí, o que acontece? Deus, ele pegou e falou para Saul: Saul, pega as suas tropas, vai até a cidade dos amalequitas, destrói o rei deles, destrói a cidade, destrói os bois, os animais, os tesouros, tudo o que tem na cidade, tu destrói. O rei Saul pegou e foi lá na cidade, né? Deus ordenou que ele destruísse tudo. E ele foi. Quando chegou lá, o que aconteceu? O povo de Saul, eles viram que os amalequitas tinham muitas riquezas, muitos bois, muitas cabras, e resolveram pegar para eles, né? Saul, como rei, ele tinha autoridade de falar para não pegar, para queimar tudo. Mas ele deixou. E outra coisa que ele deixou o rei dos amalequitas vivo. Ele trouxe o rei dos amalequitas. Eu não sei se foi para humilhá-lo diante do seu reinado, como se ele fosse o melhor rei. Eu não sei, porque eu não conheço o coração do rei Saul. Mas Deus deu uma ordem simples e direta: vá, destrua tudo e todos, não traga nada. Mas ele desobedeceu a Deus, né? Pelo seu povo ele desobedeceu a Deus. Essa história ela está em 1 Samuel 15. Depois, se você quiser ver, lê, na verdade, né? Você leia. O que acontece? O que é que eu vejo nessa história do rei Saul? Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja no projeto de vida, pede para Deus o seu projeto, um emprego, uma casa, uma empresa, o que quer que seja, ele pede para Deus, Deus vai lá, unge aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, entrega aquela pessoa, assim como entregou para o Saul um reinado. E aí mais na frente, Deus chega para essa pessoa: meu filho, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Saul, vai lá e destrua tudo, não traga nada, né? Deus, ele deu uma ordem para a pessoa e deu uma ordem para Saul. A diferença do descumprimento de uma ordem para outra não tem nada, é tudo desobediência. É tudo desobediência. Desobedeceram da mesma forma. Então o que acontece?
Saul desobedeceu, né? Saul desobedeceu. A obediência que fez Saul ganhar, mas a desobediência fez Saul perder. Então a obediência sobre a sua vida faz você ganhar territórios, mas a desobediência faz você perder os territórios que você já possui. Já possui. Todos os territórios que você possui, você pode perder pela sua desobediência, porque Deus, ele deu uma ordem. E Saul foi, desobedeceu a Deus. Deus chamou o seu profeta, falou para ele, profeta Samuel, foi lá, falou com Saul. Saul tentou se explicar: Senhor, mas foi o povo que fez isso, foi o povo. Mas você que era o rei, você tinha autoridade. Amém? Então essa foi a história do rei Saul. Vamos voltar para cá, para Davi. Amém? Então, como eu disse, né, a obediência faz você ganhar territórios. E foi assim que Davi conquistou todos os seus territórios. Toda aquela trajetória que eu falei, foi assim que Davi conquistou, com obediência a Deus, né? Davi, ele nasceu ao sul de Israel, em Belém, né? Quem conhece essa cidade, Belém, onde nasceu aí um menino? Amém? Quantos podem dar glória a Deus por esse menino Jesus? Aleluias, né? Em Judeia, integrante da tribo de Judá. Esse era o Davi, nasceu no mesmo lugar de Jesus. Quem queria nascer no mesmo lugar de Jesus? Moço, eu também. Então assim, esse foi Davi, né? Davi. Então deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero hoje, né? Abra o seu coração para a obediência, que Deus vai te explicar, vai te ensinar. Então Davi, ele nasceu naquela cidade. Davi era de uma família, seu pai chamado Jessé. Davi, ele tinha muitos irmãos, uma família de guerreiros. O cara que ia para a guerra, lutava, né? E Davi era guerreiro? Não. Davi não era guerreiro. E quem foi que falou não aí? Né? Davi, ele não era guerreiro. Não era. Naquele momento, ele não era guerreiro. Ele foi depois. Depois ele aprendeu. Depois de sofrer. Nós só aprendemos sofrendo mesmo. Então, Davi, ele era uma pessoa que ele não se considerava nada. Sabe aquela pessoa da família menosprezada? Sabe, Brian? Aquela pessoa que, sei lá, você acha a ovelha negra da família, Brian? Sabe aquela pessoa que se exclui da família? Todo mundo vai para uma pizzaria, aquela pessoa: não vou hoje não. Davi, ele tinha tudo para se sentir assim. Ele tinha tudo. Por quê? Porque Davi, ele ficava no curral. Davi, ele comia com os animais. Ele almoçava com os animais, né? E o pai dele, os outros irmãos dele, todo mundo era na mesa, de boa. Por quê? Porque Davi, ele não era como seus irmãos. Seus irmãos eram uns caras bonitão, altão, sabe? E guerreiros, batalhadores. Davi não, Davi era o menor de sua casa. E hoje pode ser que você se ache assim, o menor de sua casa. Eu não falo só de estatura, mas de emprego, né? Ah, todo mundo lá em casa tem um emprego, eu não tenho, Marcelo. Ah, eu sou o menor da minha casa, eu me sinto humilhado. A minha mãe não me trata como os outros meus irmãos, eu sou o filho mais excluído, né? Hoje você pode estar se sentindo assim sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Você pode estar se achando: no meu trabalho eu não sou importante, ninguém lá quer andar comigo, ninguém quer estar perto de mim, né? Você pode estar na mesma situação de Davi, mas o seu coração pode não estar igual ao de Davi, porque o coração de Davi estava aberto a Deus, cheio de humildade. Tudo que batia nele saía de volta. E o seu coração hoje, como é que está? Está absorvendo? Está absorvendo? Porque a pessoa chega pra gente e fala: ah, você é feio. Eu tenho espinha, tenho isso, meu cabelo, não sei o que, está embolado, isso, aquilo. E se menospreza. Se menospreza. Eu tenho certeza que Davi, com certeza ele pensava, lá naquele curral, o pai dele lá com os irmãos dele, por que não chamava Davi para comer junto? Por que não chamava? Né? E hoje você pode estar se sentindo assim, menosprezado. Ah, Marcelo, mas é porque lá em casa eu faço tudo e minha mãe não me ajuda. Ah, é porque meu pai, ele me abandonou. Ah, é porque a minha família não me quer. Eu saí, eu não estou na cidade que eu era para me estar. Eu morava em outro lugar, eu vim para cá. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você está aqui hoje, foi Deus que te trouxe, porque no reino dos céus não existe acidente. Não existe acidente. Davi, ele poderia estar pensando:
Caracas, todo mundo é soldado e eu sou pequenininho. Mas ele não pensava assim. Amém? Depois dessa introdução, bora ler a palavra. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Diz o seguinte: e sucedeu que, quando eles chegaram, né? Deixa eu só explicar uma coisa antes. Aqui o que acontece? Deus falou com o profeta Samuel para ir à casa do pai de Davi, né? De Jessé. Ele chegou lá nessa casa e aí começa a leitura. Amém? E sucedeu que, quando eles chegaram, Samuel olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele, né? Ele viu Eliabe, o irmão de Davi, bonitão, pensou que aquele ali ia ser o cara ungido para ser o rei. Amém? Continuando. Então, só um instante. Diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Novamente fez com que 7 dos seus filhos passarem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazer, pois não podemos se assentar até que ele venha. Ele mandou buscar e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém? Eu quero que você frise comigo aqui o seguinte, no 11. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais moço. E eu te pergunto, meu irmão, por que Jessé não chamou Davi antes? Como pode o pai de Davi esquecer Davi, Tavares? Era vergonha que ele tinha do filho dele por ser menor? Como pode Jessé ter esquecido do filho dele? O cara estava lá junto com os animais, fazendo o que o pai dele sempre mandava. E na hora da bênção, na hora que o profeta do rei Saul, Samuel, veio à cidade, na casa de Jessé, vou mostrar para o rei que a minha família é uma família linda, minha família é uma família estruturada, uma família de guerreiros, cara bonitão, e chamou os filhos dele tudinho. Mas aí tem Davi, o cara que é pequeno, o cara que não luta, o cara que não tem tantas habilidades de guerra. Não, esse aí fica no curral, ninguém avisa ele, deixa ele lá, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, tá, glória, o que o Senhor preparou para ti, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem qualquer outras pessoas que estão aí afora pode te tirar, meu irmão. Porque podem esquecer de você, podem esquecer, mas Deus tocou ao coração de Samuel. Manda chamar, chama, porque enquanto ele não vir aqui, nós não se assentaremos. Amém? Continuando, né? Mais na frente, o Davi chegou no capítulo 13, diz o seguinte: então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Cara, o Espírito do Senhor é o Espírito que está sobre a nossa vida. É o Espírito que
queima, sabe? É o Espírito que ensandece, é o Espírito que cuida, é o Espírito que não deixa você esquecer, é o Espírito que você vai por uma rua, é o Espírito que diz, vai por esse. É o Espírito que manda um emprego para você, não é esse, é esse. Sabe? Pode ter acontecido de várias coisas na sua vida que te fez você estar aqui. Ah, Marcelo, eu ia viajar, mas eu gripei e estou aqui. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Então, Davi, ele era esse cara. Daqui a pouco eu volto nesse versículo 13. Davi era esse cara, o melhor de sua casa, né? Que estava lá, mas Davi, ele sempre foi obediente ao pai dele. Ele poderia muito bem bater o pé na parede. Não vou, todo mundo come do bom e do melhor aí, eu tenho que comer aqui com os animais, também não vou cuidar de animal nenhum não. Mas Davi não fez isso. Davi não fez isso, porque o coração de Davi era o que diferenciava ele dos irmãos dele. Torne o seu coração diferente de todas as pessoas do mundo. De todas as coisas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Então Davi, ele foi muito obediente, sabe? Por mais que tudo acontecia, né, para ele ser desobediente, ele não era. Ele permaneceu sendo obediente, né? Porque era o seu coração, era o coração de Davi, era o homem que era segundo o coração de Deus, assim que ele é chamado, né? E Davi, ele tem sido fiel aos mandamentos de obedecer pai e mãe, tinha sido fiel aos mandamentos de estar com seu Deus, ele orava aos seus deuses, né? Davi, ele era fiel em todos os mandamentos, e foi essa obediência aos mandamentos de Deus, a honrar pai e mãe, que levou Davi a esse sucesso. E como é que está a sua obediência hoje? Como é que tem sido obediente? Vocês têm honrado seus pais e suas mães? Quem tem? Porque tem muita gente que não tem mais para honrar. Meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe? Onde é que está o seu pai e sua mãe? Porque pior coisa de o seu pai e sua mãe não estar aqui vivo, é ele estar vivo e estar longe de você, e você longe dele, desonrando, né? Fugindo do seu pai, da sua mãe. Eu não falo com meu pai porque eu tive uma briga com ele. Honra teu pai e tua mãe, cumpra a obediência, porque senão essas promessas não irão se cumprir sobre as suas vidas, né? Seja fiel aos mandamentos, nos dízimos, nas ofertas, fiel à palavra de Deus. Foi algo preparado para nós, né? Essa palavra, toda a área da sua vida essa palavra tem, toda a área. Quer falar de criança? Tem. De adolescente? Tem. De idoso? Tem. De jovem? Tem. Já morreu? Tem também. Tudo essa palavra tem. É um manual que está sobre as nossas vidas. É um manual. Então seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel. Acredite nesse seu Deus. Acredite na palavra. Acredite nessa palavra. Porque não tem como não você ser fiel a Deus e não acreditar. Não tem como você ser fiel a Deus sem estar acreditando na palavra dele. Não tem como. Para você ser fiel a Deus, você tem que acreditar no que você está lendo, no que você está vendo. Você tem que acreditar. Amém? E eu queria muito te dizer uma coisa, né? E com muita tristeza, mas não vá se entristecer comigo não. Sinto muito eu te falar isso. Mas você não ganhará território de promessa sendo infiel a Deus. Não ganhará. Não ganhará. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida, de ser um empresário, de abrir uma empresa, de tocar não sei aonde, de jogar não sei aonde, né? Quer que tem muitos jogadores. Diz amém, vocês estão vacilando. Ó, Afonso, já tá vendo, sai daí. Tu é um pregador. É sério. Amém, gente? Então seja fiel. Não seja infiel, né? E aqui que a gente leu diz o seguinte: a partir do momento que Davi foi ungido, o Espírito de Deus repousou em Davi, né? Ficou em Davi. Mas antes disso, Davi ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso, ele já tinha feito isso tudo, sabe, Célio? O que me leva a pensar nisso?
Você pode fazer coisas boas sem o Espírito de Deus. Você não vê aquelas pessoas que bebem, passam dias e noites aí, mas vai lá, compra uma cesta básica, ajuda alguém. Vocês já viram? Eu já vi. Eu já vi. Porque você pode. Você pode. Mas para ser cumpridas as promessas divinas sobre a sua vida, você tem que ser ungido. O Espírito Santo tem que estar sobre você. Tem que estar sobre você. Porque Davi, ele fez isso tudo, ele matou o urso, ele matou o leão, mas ele continuou no mesmo lugar. Todo dia ele ia lá, cuidava do pasto, né? Fazia as mesmas coisas. Então ele continuou, sabe? Então a gente tem que se aproximar de Deus para procurar ser ungido por Deus. Cara, alguém chegar em ti, ei meu irmão, o que é que tu é? Eu sou ungido por Deus. Eu sou de Deus. Eu sou um povo excluído de Deus. Exclusivo. Excluído não, né? Misericórdia. Diga misericórdia. Exclusivo de Deus, né? Não tenha vergonha de falar que você é evangélico. Eu sou evangélico. Eu sou da Renovo em Cristo. Bora lá me visitar. Bora lá. Chama esses caras tudinho. Faz igual eu, chama. Tá aqui, ó, 2 caras aqui, 3, né? Esse aqui é favor do Tasso, mas aqueles 2 trabalham comigo. O Afonso, o Hélito. Esses caras estão para me fazer chorar aqui na frente. Mas não vou conseguir não. Porque eu me alegro muito em ver esses caras aqui. Porque estavam comigo no trabalho, eu vi esses caras aí indo pra saca, eu via tudo, não vou explanar você aqui não. Eu vi esses caras fazer tudo de errado, entendeu? Ir para as coisas erradas. Mas eram meus amigos. Eram meus amigos. E eu decidi parar de me esconder. Vou chamar. Eu sempre andei com ele, sempre falei de Deus, ele sempre viu o meu comportamento lá, que eu não me misturava com os outros. Mas eu falar de Deus para eles, eu nunca tinha falado. Eu sempre andei com eles, eles viram, mas eu nunca falei. E aí comecei, tirei isso de mim. Vou falar, vou chamar, chamei. E hoje esses caras estão aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a aplaudir o nome de Jesus, aplaudir o Espírito Santo de Deus, porque quando você parar de ter medo, você vai trazer muitas e muitas pessoas para a casa de Deus. Amém? Então, meu irmão, não se esconda, seja um ungido de Deus. Porque quando você não é um ungido de Deus, quando chega a tribulação, você se enfraquece, sabe? Você fica fraco, você começa a cair, você começa a não confiar em Deus. Você começa a fazer trocas, a trocar a sua vida por migalhas, a trocar o seu ministério por pecado, a trocar a sua promessa pelo pecado desse mundo. Não troque as suas promessas, não faça as suas trocas. Viva sempre para Deus, confie nele, porque quando você começa a cair, quando você começa a faltar na igreja, você já começa a esfriar o seu coração, você já começa a deixar de dizimar. Quando você deixa de dizimar, você deixa de cumprir um mandamento de Deus, e assim como foi na vida de Saul, o Espírito de Deus sai da sua vida. O Espírito de Deus, ele te deixa, e aí lá vem Satanás começar a cutucar a brecha que você abriu, e aí lá vai você começar a ficar conturbado, né? Deixar de fazer a obra. E aí começa, não, vem os amigos, não, vamos para ali. Você começa a fazer troca a sua vida, troca o seu ministério por uma noite de prostituição, por uma noite de pecado, por uma noite de bebedeira. E tudo isso vai distanciando de você o quê? Ih, tirou as promessas de Deus. Vai distanciando as promessas de Deus sobre a sua vida. Não deixe, porque enquanto você viver no pecado, você não viverá as promessas de Deus sobre a sua vida. Não viverá, não tem como. Não tem como o santo se misturar com o pecado. Não tem como. Não tem como. Amém? Então Davi, ele foi ungido. Davi, ele foi ungido, né? Davi, ele foi ungido. Aonde? Na presença dos seus irmãos. Diga comigo. Na presença dos seus irmãos. Isso é tão forte. Isso é tão forte. Sabe por quê? Sabe por que isso é tão forte? Porque Davi era o menor. Davi era o cara ali que menosprezado. Sabe, os seus irmãos grandão, bonitão, lutador, e Davi lá, baixinho. Isso é muito lindo, porque Deus, ele está sempre do lado do mais fraco. Ele está sempre do lado ali do cara que está mais necessitado, mas que está se humilhando a ele, né? Então Davi, ele foi ungido na presença dos seus irmãos.
Sabe para quê? Porque Deus estava com Davi. E aí os seus irmãos, Davi, Eliabe, Davi, oxe meu pai, Davi meu pai, Davi, o que é que esse cara faz? Davi, sabe, eu acredito que todo mundo ficou surpreso quando o profeta Samuel pegou o óleo e começou a derramar sobre Davi. Eu acredito que todo mundo ficou surpreso por ser isso, né? Mas Davi, mesmo depois de ser ungido, ele não saiu, estou ungido agora, ele não saiu assim não, se gabando, sabe? Davi, ele saiu como? Humilde. Deixa eu falar para você, no outro dia, sabe onde é que Davi estava, Cairo? Sabe onde é que Davi estava no outro dia? No pasto, de novo. Oxe, Marcelo, mas ele não foi ungido? Foi ungido, e estava no pasto de novo, com os animais, estava. Não mudou assim não. Sabe por quê? Primeiro, o que acontece? O pastor Antônio não está aqui. Mas primeiro, o pastor Antônio que me deu a profecia do que eu ia ser 12, né, junto com a minha esposa lá na porta. E assim como foi para você, para cada um, eu não sei se já aconteceu, mas ainda vai acontecer. Deus, ele primeiro, ele vai chegar em você, ele vai mandar alguém até você e vai te falar um prenúncio. Ele vai falar, Wellington, tu vai ser 12, cara. Ele vai falar, amém, vai ser mesmo. Amém, ele vai falar, Brian, tu vai ganhar aquela PAC, tu vai ganhar a Vila do Rato, tu vai ganhar aquela velha. Ele vai falar isso. Sabe para quê? Ele vai falar para testar o seu coração, para saber se nós não vamos se engrandecer, né? Porque já pensou se ele chega pro Brian e fala, tu vai ganhar tudo, o Brian, aí chega eu lá no Brian, e aí Brian, como é que tá o PAC? Eu vou ganhar, cara, esse cara vai ganhar nada, eu vou ganhar o PAC. Tu vai ganhar o quê? Nada, e tu vai ganhar o PAC, sai daqui. Já pensou? Se fizer assim, Deus, ele não vai deixar a promessa acontecer. Por quê? Porque o teu coração não está humilde. E ele quer o quê? Deus, ele quer um coração humilde, um coração quebrantado, com obediência, com humilhação a ele. Então, guarde o teu coração em Deus, né? Não saia se glorificando, permaneça humilde. Foi assim que Davi continuou. Davi, aquele ali para ele, foi aquele momento, e ele voltou a fazer o que ele fazia antes, né? Ele voltou a fazer o que ele fazia antes, voltou a trabalhar, voltou para o pasto, cuidar de animais, fazer as mesmas coisas de antes. Qual era a diferença que ele tinha agora? Que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Estava sobre a vida dele, né? Então, o que aconteceu? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, você pode voltar, fazer as coisas que você fazia antes. Mas deixa eu te falar, todas as coisas vão cooperar para a sua vida. Porque assim foi com Davi. Quer saber? Assim foi com Davi. Olha só, Davi, ele foi ungido, né? Davi foi ungido. A Bíblia relata mais para frente, depois se você quiser ler, diz o seguinte, Davi foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre Davi. Automaticamente ele saiu do rei Saul. E Deus permitiu que um espírito maligno fosse até Saul atormentar aquele cara. E começou Armando a atormentar aquele cara. Sabe, Saul, o rei Saul ficou agoniado. E aí ele ficou agoniado. E o cara falou que só passava com a harpa. E ele, eu sei quem toca a harpa. Eu sei quem toca a harpa. E o rei perguntou para ele, quem? Lá na casa de Jessé tem um cara que toca a harpa. E não era Eliabe não. Era Davi, meus irmãos, Davi. E o rei não pensou duas vezes. Manda chamar esse Davi. Manda chamar. Desculpem. Manda chamar Davi. Manda chamar. E o rei mandou os seus lá na casa de Jessé. Chamar quem, irmãos? Davi, cara. Davi, o rei de Israel, mandou chamar um cara que estava no pasto, comendo com os animais, apanhando merda. O rei mandou esse cara. Então o que aconteceu? As coisas começou a cooperar para a vida de Davi.
Ele não mudou nada, ele continuou fazendo as coisas dele, mas o Espírito Santo de Deus estava com ele. E automaticamente o Espírito com ele começou a agir. O Espírito sozinho começou a agir sobre Davi. Davi continuou lá. E aí chegou o cara lá no Davi. Davi, vamos que o rei está te chamando. O pai dele preparou o jumento, preparou tudo. Mandou. Sabe, quando você é ungido, que você vai ser ungido aqui essa noite, você vai sair daqui, vai continuar com o seu coração em Deus. Sabe o que vai acontecer? Aquelas empresas lá que não te ligaram vão te ligar, porque é o Espírito que vai mover. Aquelas pessoas que não andavam contigo vão te chamar para andar contigo. O Espírito Santo vai estar contigo. Ele vai promover, ele vai mover o mundo em seu favor. Esse é o Espírito de Deus. E assim foi na vida de Davi. O rei queria estar perto dele. O rei chamou Davi, Davi tocou a harpa, né? E Davi, ele estava no palácio e estava na sua casa. Não é porque ele estava sendo servo do rei que ele ia deixar de ser servo do seu pai. Ele continuou fazendo os dois, né? E o melhor de tudo, sabe, é que Davi, ele estava servindo aonde ele ia governar. E você, irmão, como é que está a sua vida? Você está servindo onde você vai governar? Você está servindo, né? Creia em Deus. Essa empresa que você serve, um dia você será o dono. Creia nele, que ele vai cumprir essas promessas sobre a sua vida, né? Então o que acontece? Davi, ele começou a trabalhar nos dois lugares. O rei começou a gostar, começou a tomar confiança de Davi. E o rei fez o seguinte: ele mandou lá um mensageiro no pai de Davi. Fala lá pro Gessé que Davi vai ficar aqui comigo. Ficou o braço direito. O rei se apegou mais e mais a ele, né? E Davi foi lá, né, irmãos? Uma história bem interessante. É sobre que Davi matou Golias. Eu não vou entrar tanto nesse assunto, meu objetivo não é esse, né? Mas, não deixando de falar, Davi estava na sua casa, estava tendo lá aquela guerra toda dos filisteus, né, com o povo de Israel. E Davi foi levar, mais uma vez, comida aos seus irmãos. Depois de ser ungido, depois de ter sido servo do rei, ele foi levar comida aos seus irmãos na batalha. E algo interessante, que Davi foi lá, levou a comida lá para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele ficou sabendo dessa história aí, né? Ele começou a escutar murmurações, né? Tem um soldado aí grandão, tipo o Roniel ali, né? E aí, grandão, soldado ali, quem der matar ele, o rei vai dar a filha, vai dar riqueza. E Davi começou a perguntar: Ei, Arthur, como é que é essa história aí? Ei, Paulo, como é que é essa história aí? Aí a Bíblia relata que lá vem o irmão dele, chega nele assim: o que é que tu já está fazendo aí? O que é que tu veio fazer aqui? O irmão dele viu ele sendo ungido, começou a brigar com ele ali, no meio de todo mundo. E Davi: eu não posso nem conversar agora, né? Davi, ele pegou e falou isso aí, saiu. E aí Davi foi lá no rei, falou para ele que ele ia lutar, e o rei botou as armaduras, e ele não quis, né? Não deu certo para ele. Porque ele tinha um cara maior, ele tinha um Deus. Você não precisa se render a esse mundo, a essas pessoas, as armaduras que o povo vão te dar, né? A facilidade. Ele confiava simplesmente no Deus dele. Ele foi lá, né? Teve aquela briga com Golias, matou a Golias. Então, ele continuou, né, a trajetória dele. E diz o seguinte, né? Depois dessa história, Davi, ele ficou conhecido na cidade toda. Na cidade toda, Davi ficou conhecido lá pelos seus atos, né? O rei se apegou mais a ele. O povo começou a gostar de Davi. Começaram a criar músicas para Davi. E o rei como? Começou a ter inveja. Rapaz, esse cara aí chegou agora. E o povo já está fazendo música para ele tudo. E o rei começou a tentar matar Davi. Jogou a lança nele, né? Fez várias situações para pegar ele, mas não conseguiu. Porque o Espírito de Deus estava sobre esse cara. Sabe, Davi, ele fez o quê? Fugiu, né? O rei aqui, Davi, veio para cá. Direção totalmente contrária. Uma direção totalmente contrária. E às vezes acontece isso na nossa vida, né? A gente está numa direção contrária do que a gente quer estar,
e pensa que está no caminho errado. Mas não é assim. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, Ele vai te guiar num lugar que tu vai ganhar experiências, para quando tu ganhar essas experiências, tu voltar lá e reinar sobre aquele lugar. É assim que Ele faz. Então, se você estiver indo na direção errada, mantenha seu coração em Deus. Mantenha seu coração em Deus, que Ele vai lhe dar as experiências. Amém? Obrigado, gatão. Amém? Então Davi, ele fugiu, né? Deus guiou Davi. Davi, primeiramente, ele foi ao profeta Samuel. O profeta Samuel, não, cara, sai daqui que não, o rei vai vir aqui e vai matar nós dois. E Davi, beleza, fugiu para outra direção, né? O Israel, ele era dividido no Israel Norte e Israel Sul. Aquele sul era onde a tribo de Judá era maior que governava. O restante das outras tribos estava tudo no Israel Norte, que era onde tinha o reinado principal de Israel, que é onde estava o rei Saul. E Davi, ele fugiu para o sul, na direção contrária, que era a direção de onde? De sua casa, da tribo de Judá, de onde ele nasceu, do lugar onde ele nasceu, né? Davi, ele fugiu para aquele lugar. Quando ele chegou lá naquele lugar, na tribo de Judá, ele conheceu uns caras que estavam igual ele, fugitivos, uns caras improváveis, que estavam correndo do rei Saul também, uns caras que estavam devedores. E Davi se apegou a esses caras lá, ele começou a lutar, né? Começou a aprender, a batalhar, virou verdadeiramente um guerreiro, aprendeu tudo. Então ele... E ali aqueles caras, né? Lá na frente, se você quiser ler depois, a Bíblia ela relata que o povo, sabe? O povo. Não foi Davi que pegou e falou, eu vou ser rei desses caras aqui, não. Foi o povo que viu Davi como rei e queria andar com Davi. E assim serão as pessoas aí lá fora. Você não vai precisar, ei, eu sou de Deus, ei, eu sou da igreja, ei, eu sei fazer isso, ei, eu sei fazer aquilo. Não, as pessoas vão olhar para você e vão querer andar com você. É assim que vai acontecer, assim como foi na vida de Davi, né? E Davi, ele lá se tornou rei desse clã, ficou muito conhecido. E o que acontece? Esse clã era da tribo de Judá. Os outros clãs de Judá, a tribo por completo, elegeu a Davi como rei. E Davi se tornou o rei de Judá. Mas espera aí, Marcelo, o reinado de Israel não estava para cá e Davi não fugiu para cá? Fugiu e aqui ele se tornou rei, pequenininho. Porque primeiro, você é pequeno com Deus. Depois Deus te pega, grandão. É assim que Ele faz sobre a sua vida. Sabe por quê? Deus, ele não vai te criar grandão. Deus, ele criou Adão grandão. Não criou ou não criou? Criou, soprou sobre ele, né? O espírito de vida, criou Adão. E o que foi que aconteceu com Adão? Na primeira tribulação ele caiu. Por quê? Porque ele não teve as experiências de ser pequeno. Ele não teve, assim como eu e como você. Nasceu criança, adolescente, jovem e depois está grande. Essas experiências que consolidam o nosso reinado, consolidam as nossas promessas. São essas experiências. Então assim aconteceu com Davi, se tornou rei da tribo de Judá. E algo interessante é que Davi, ele nunca tentou contra o rei dele, o rei Saul. Ele nunca tentou matar ele, né? Você não vai precisar ir lá, Marcelo, eu abri a minha empresa agora, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer abrir uma empresa? Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, varão. Amém? Então Deus, ele é desse jeito. Sabe, você não vai precisar ter que lutar, você não vai precisar que matar um cordeiro, que sacrificar a sua vida, sabe, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, que as promessas irão se cumprir. Então Davi, ele fez isso, né? Então, para resumir a história de Davi, aconteceu o seguinte: ele se tornou o rei da tribo de Judá. Ele se tornou o rei da tribo de Judá, né? Automaticamente, o rei Saul, que estava do outro lado de Israel, foi para uma guerra com os seus filhos, e lá os inimigos dele mataram todos eles. Sobrou um filho dele, que depois foi para a guerra de novo e morreu sozinho. E a tribo de Judá, como era a maior daquele tempo, elegeu Davi como todo rei de Israel. Elegeu Davi como todo rei de Israel. Meu irmão, você não entendeu errado. Sabe, essa Marabá aqui, onde a gente é humilhado, sabe onde Davi foi humilhado em Israel? Na tribo de Judá? Sabe onde ele foi humilhado? Sabe essa Marabá que a gente é humilhado? Eu, particularmente,
Eu já catei latinha aqui na Liberdade, já vendi peixe, está ali a minha irmã, sabe, já fiz isso tudo. Você também já pode ter feito outras coisas, você também já pode ter sido humilhado em casa, as pessoas ter te mandado embora, sua casa ter alagado. E é nessa cidade que nós fomos humilhados. É que o mesmo povo de Marabá é o que vai nos levantar, essa igreja aqui, a embaixada. Essa igreja será conhecida, irmãos, em todo o Marabá, Cidade Nova, Liberdade, Morada Nova. É daqui que vai sair o fogo. Amém? Então assim foi o que aconteceu com Davi. O próprio povo de Israel elegeu Davi. O próprio povo. Porque Davi, todo mundo queria estar com ele, todo mundo queria estar junto com Davi. Amém? Então, se Deus mandou você ir, vá. Se Deus te pediu, dê, né? Se Deus te chamou, venha. Faça, obedeça. Não prenda seu coração não, abra seu coração, né? Porque a obediência na nossa vida, ela não é uma opção, ela é necessidade. Ela é uma necessidade, né? Porque ninguém alcançará as promessas de Deus fazendo a sua própria rota. Ninguém. Amém? Então deixa Deus te usar, meu irmão. Entregue seu coração a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Amém? Fique de pé nessa noite. Então entenda uma coisa. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque Davi, ele foi humilhado em Israel. Davi, ele foi tentaram matar Davi, o próprio rei, né? Aconteceu tudo de ruim que tinha para acontecer com Davi, aconteceu. Mas ele permaneceu firme no seu Deus. E é o que eu te digo para você. Se está ruim para você, permaneça. Está doendo, permaneça. Ah, Marcelo, mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que acontece na minha casa. Verdadeiramente eu não sei, meu irmão. Mas eu sei que você tem um Deus maior do que todos os seus problemas. Você tem um Deus maior do que todos os seus problemas. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A fechar os seus olhos e adorar esse Espírito Santo de Deus junto comigo, né? A orar para Ele. Ah, mas o que eu vou pedir? Peça a Deus para Ele abrir o